Então, vamos respirar e nos entregar, nos conectar com a egrégora da Casa Lucas de Assis, com a tia Ziza, Lucas de Assis, São Francisco, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas e os nossos mentores espirituais, o mentor espiritual deste estudo, deste valioso estudo, deste livro valioso que tanta lição nos traz, tantos ensinamentos, tantas reflexões, que possamos aplicar em nós mesmos, no nosso dia a dia, tudo o que aqui aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Abençoai a nossa noite de hoje e que os irmãos de luz permaneçam conosco. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa Qual é a noite. página? É a página, Kari, ali, ó, pelos meus cálculos ali, que eu vi, foi no finalzinho da página 327, ali, o último parágrafo da 327. Tá, ok, já vou botar. Beijo. Ele estava ali bem na partezinha do Nero. Então, vamos lá, pessoal, a gente está no capítulo 10 da segunda parte do livro Paulo Estevão, é o capítulo final do livro. Último parágrafo da 327. Alimentando tais propósitos, combinou o atentado com os áulicos de sua maior confiança e intimidade, ausentando-se da cidade para não despertar suspeitas no espírito dos políticos mais honestos. Entretanto, não pudera prever ele próprio a extensão da espantosa calamidade. O incêndio tomara proporções indesejáveis. Seus conselheiros menos dignos não puderam pressentir a amplitude do desastre. Arrancado à pressa dos seus prazeres criminosos, o imperador chegou a tempo de observar o último dia de fogo, verificando o caráter da medida odiosa. Dirigindo-se a um dos pontos mais elevados, contemplou o montão de ruínas e sentiu a gravidade da situação. O extermínio da propriedade particular atingira proporções quase infinitas. Não se pudera prever tão dolorosas consequências. Reconhecendo a irritação justa do povo, Nero procurou falar em público, esboçando algumas lágrimas na sua profunda capacidade de dissimulação. Prometeu auxiliar a restauração das casas particulares, declarou que compartilhava do sofrimento geral e que Roma se levantaria novamente sobre os escombros fumegantes, mais imponente e mais bela. Imensa multidão ouvia-lhe a palavra, atenta aos seus mínimos gestos. O imperador, na sua mímica teatral, assumia atitudes comovedoras. Referia-se aos santuários perdidos, debulhado em pranto. Invocava a proteção dos deuses a cada frase de maior efeito. A turba sensibilizara-se. Jamais o César se mostrara tão paternalmente comovido. Não seria razoável duvidar das suas promessas e observações. Em dado instante, a sua palavra vibrou mais patética e expressiva. Comprometia-se solenemente com o povo a punir inexoravelmente os responsáveis. Procuraria os incendiários, vingaria a desgraça romana sem piedade. Rogava mesmo a todos os habitantes da cidade cooperassem com ele, procurando e denunciando os culpados. Nesse ínterim, quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou-se que a massa popular se agitava estranhamente.
Maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível. Cristãos às feras! Às feras! O filho de Agripina encontrara a solução que procurava. Ele que procurava em vão, no espírito superexcitado, as novas vítimas das suas maquinações execrandas, às quais pudesse atribuir a culpa dos sucessos lamentáveis, viu no brado ameaçador da turba uma resposta às próprias cogitações sinistras. Nero conhecia o ódio que o vulgo votava aos seguidores humildes do Nazareno. Os discípulos do Evangelho mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Não frequentavam circos, afastavam-se dos templos pagãos, não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do império. Além disso, pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo reino. O grande histrião do Palatino sentiu uma onda de alegria invadir-lhe os olhos míopes e congestos. A escolha do povo romano não poderia ser melhor. Os cristãos deviam ser mesmo os criminosos. Sobre eles deveria cair o gládio vingador. Trocou um olhar inteligente com Tigelino, como a exprimir que haviam apanhado ao acaso a solução imprevista, e logo afirmou à massa enfurecida que tomaria providências imediatas para reprimir os abusos e castigar os culpados da catástrofe. Finalmente, que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio, para que os castigos também fossem excepcionais. O povo aplaudia freneticamente, antegozando as sensações do circo com esgares de feras e cânticos de martírio. A nefanda acusação pesou sobre os discípulos de Jesus como um fardo hediondo. As primeiras prisões realizaram-se como flagelo maldito. Numerosas famílias refugiaram-se nos cemitérios e nos arredores da cidade meio destruída, receosas dos algozes implacáveis. Praticava-se toda espécie de abusos. Jovens indefesas eram entregues nos cárceres ao instinto feroz de soldados sem entranhas, anciães respeitáveis conduzidos à enxovia, sob algemas e pancadas. Os filhos arrancados do colo maternal entre lágrimas e apelos comovedores. Tempestade sinistra caíra sobre os seguidores do crucificado, que se submetiam a punições injustas de olhos postos no céu. De nada valeram para Nero as ponderações dos patrícios ilustres, que ainda cultivavam as tradições de prudência e honestidade. Quantos se aproximavam da autoridade imperial, com a valiosa contribuição de alvitres justos, eram declarados suspeitos, agravando a situação. O filho de Agripina e seus áulicos imediatos deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo no princípio de agosto de 64, como positiva demonstração das providências oficiais contra os supostos autores do nefando atentado. As demais vítimas, isto é, todos os prisioneiros que chegassem ao cárcere depois da festa inicial, serviriam de ornamento aos futuros regozijos, à medida que a cidade pudesse recompor-se com as novas construções em perspectiva. Para isso, determinara-se a reedificação imediata do grande circo. Antes de atender às próprias necessidades da corte, o imperador desejava as simpatias do povo ignorante e sofredor, alimentando o que pudesse satisfazer seus estranhos caprichos. A primeira carnificina, destinada a distrair o ânimo popular, foi levada a efeito em jardins imensos, na parte que permanecera imune da destruição, por entre orgias indecorosas, de que participavam a plebe e a grande fração do patriciado que se entregara à dissolução e ao desregramento. A festividade prolongou-se por noites sucessivas sob a claridade de esplêndida iluminação e o ritmo harmonioso de numerosas orquestras que inundavam o ar de melodias enternecedoras.
Nos lagos artificiais, deslizavam barcos graciosos, artisticamente iluminados. No seio da paisagem, favorecida pelas sombras da noite que as tochas poderosas não conseguiam afastar de todo, repastava-se a devassidão em jogo franco. Ao lado das expressões festivas, enfileiravam-se as do martírio dos pobres condenados. Os cristãos eram entregues ao povo para o castigo que ele julgasse mais justo. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de postes, de açoites e numerosos instrumentos outros de flagelação. Havia guardas imperiais para auxiliar as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas, encontravam-se água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa, para os que desejassem aplicá-las. Os gemidos e soluços dos desgraçados casavam-se ironicamente com as notas harmoniosas dos alaúdes. Uns esperavam entre lágrimas e preces aos apupos do povo. Outros entregavam-se estoicamente ao martírio, contemplando o céu alto e estrelado. A linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais, em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente números novos em sua venenosa facúndia. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Muita vez, diante de tanta coragem, os verdugos improvisados temeram o misterioso poder triunfante da morte. Terminada a chacina de agosto, com grande entusiasmo popular, continuou a perseguição sem tréguas, para que não faltasse o contingente de vítimas nos espetáculos periódicos, oferecidos ao povo em regozijo pela reconstrução da cidade. Diante das torturas e da carnificina, o coração de Paulo de Tarso sangrava de dor. A tormenta operava confusão em todos os setores. Os cristãos do Oriente, em sua maioria, trabalhavam por desertar do campo da luta, forçados por circunstâncias imperiosas da vida particular. O velho apóstolo, entretanto, unindo-se a Pedro, reprovava essa atitude. À exceção de Lucas, todos os cooperadores diretos conhecidos desde a Ásia haviam regressado. O ex-Tessalão, todavia, fazendo causa comum com os desamparados, fez questão de assisti-los no transe inaudito. As igrejas domésticas estavam silenciosas. Fechados os grandes salões alugados na Suburra para as pregações da doutrina. Restava aos seguidores do Mestre apenas um meio de se entreverem e se reconfortarem na prece e nas lágrimas comuns. Eram as reuniões nas catacumbas abandonadas. E a verdade é que não poupavam sacrifícios para correr a esses lugares tristes e ermos. Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam conforto fraternal para o momento trágico que os visitava. Ali oravam, comentavam as luminosas lições do Mestre e auriam novas forças para os testemunhos impendentes. Amparando-se em Lucas,
Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas, os caminhos ásperos. Enquanto Simão Pedro cogitava de atender a outros setores, o ex-rabino encaminhava seus antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino, que lhe borbulhava na alma ardente. Muitas vezes, as pregações se realizavam alta madrugada, quando o soberano silêncio dominava a natureza. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios, experimentando um poderoso influxo da sua fé. Nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos. O Espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. 2 meses haviam decorrido após a festa hedionda e o movimento das prisões aumentava, dia a dia. Esperavam-se grandes comemorações. Alguns edifícios nobres do Palatino, reconstruídos em linhas sóbrias e elegantes, reclamavam homenagens dos poderes públicos. As obras de reedificação do Grande Circo estavam adiantadíssimas. Era imprescindível programar festejos condignos. Para esse fim, os cárceres estavam repletos. Não faltariam figurantes para cenas trágicas. Projetavam-se naumaquias pitorescas, bem como caçadas humanas no circo, em cuja arena seriam igualmente representadas peças famosas de sabor mitológico. Os cristãos oravam, sofriam, esperavam. Certa noite, Paulo dirigia aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos pareciam mais do que nunca divinamente inspirados. As brisas da madrugada penetravam a caverna mortuária, que se iluminava de algumas tochas bruxuleantes. O recinto estava repleto de mulheres e crianças, ao lado de muitos homens embuçados. Depois da pregação comovedora, ouvida por todos, com os olhos molhados de lágrimas, o ex-tecelão de Tarso perolava solícito. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem para nós outros uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado, quando o Mestre, não obstante máculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortaleçamo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro, através dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que, por seu amor, nos forem reservados. O auditório parecia estático, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares cintilava a certeza da vitória espiritual.
Naquelas expressões de dor e de esperança, havia o tácito compromisso de seguir o crucificado até o seu reino de luz. O orador fizera uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas comoções. Nesse instante inesquecível, um magote de guardas rompeu o afoito no recinto. O centurião volúmino, a testa da patrulha armada, fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Acho que dá para a gente dar um minutinho aqui só para dar uma pausa dessa primeira parte, né, que a Flavinha chegou a comentar agora. A gente nota como as trevas, né, como a escuridão que assolava praticamente há 2042 anos atrás, exatamente, né? Muitas vezes, se a gente fizer uma comparação, né, agora, num estágio, parece um pouco mais regrado, mas o sofrimento com a mesma intensidade, né, de torturas, de mortes, de guerras, de uma pressão sempre, né, em cima do mais fraco, da intolerância, da falta de respeito com o próximo. Então, a gente nota que já se passaram mais de 2000 anos, né, não com aquela mesma situação que tinha 2000 anos atrás, né, na época de Cristo, de Paulo de Tarso, todos os apóstolos, né, os principais apóstolos, né, porque tiveram centenas deles, né, mas como o sofrimento ainda e o formato das agressões de um irmão contra o outro, ela continua ainda muito parecida. Então, se a gente for fazer essa comparação, a gente vê que o sofrimento continua o mesmo, mas ao sofrimento, isso foi o que mudou. Então, se a gente pegar hoje em dia, nós temos as prisões completamente lotadas de espíritos que muitas vezes não são maus, mas são completamente ignorantes, né, por saber que o caminho realmente é o bem, por situações de ignorância, por não aceitar, né, o próximo realmente como ele é, não aceitar as diferenças. Nós continuamos ainda, né, há mais de 2000 anos criando muros em todas as localidades, né, até dentro de nós ainda nós colocamos muros, né, nós distanciamos as pessoas muitas vezes que se colocam junto com a gente, como família, como amigos, como no trabalho, como no dia a dia. Então isso é muito, esse paralelo ele ainda está muito parecido, lógico, né? Hoje a gente tem uma situação muito mais tolerável do que aquela época, mas ainda assim a gente está distante, né, do ideal, né, para um planeta em transição, né, que a gente gostaria que fosse, né, que estaria entrando agora, né? Então é só para fazer essa parte dessa primeira fase de sofrimento que ela é muito grande, né? Então só para deixar isso registrado. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. E uma parte também que eu achei interessante aqui no discurso do Paulo, ele falando assim, né, se o Cristo foi para o Calvário, né, que dirá a nós, assim, que para a gente não esperar só, enfim, facilidades, porque acontece muito, assim, com a gente, quando a gente começa a entrar nesse caminho da espiritualidade, e realmente a gente sente né, a ajuda, a gente sente esse amor das pessoas com a gente se sente irmanado, acolhido no centro espírita, ou onde quer que seja. Muitas vezes, no início, a gente tem a ilusão de que a gente vai ser, de alguma forma, poupado. Gente, acho que tem um microfone aberto. Por favor, só feche. Obrigada. Muitas vezes a gente tem uma visão assim ainda um pouco novata, digamos assim, né, imatura do nosso caminho espiritual, de que quando a gente entra na espiritualidade, a gente
desperta para os ensinamentos do Evangelho, muitas vezes a gente tem uma certa ilusão de que, de alguma forma, a gente vai ser blindado, a gente vai ser poupado, porque a gente ouve, e é verdade, que a gente tem a proteção de que nós temos amigos espirituais, que nós nunca estamos sozinhos, e não estamos, né? Temos uma proteção, principalmente quando a gente consegue manter a nossa vigilância de atitudes, de pensamentos, de sentimentos. Mas, ainda assim, como Paulo de Tarso falou aqui para os outros cristãos, quando ele se reuniu nas catacumbas, isso não vai nos eximir das nossas lutas pessoais, né? Dos nossos resgates, dos nossos testes, das provas pelas quais a gente vai ter que passar. E é aí que nós vamos descobrir a nossa força, e é aí que nós vamos nos tornar mais próximos ainda do Pai, de Deus, dessa força interior, e da gente também despertar mais, deixar brilhar a nossa luz, né? Porque a gente não vai descobrir, nem vai despertar a nossa luz só em momentos de facilidade, ou em momentos de mares calmos, vamos dizer assim, né? E eu achei muito interessante que foi bem isso que o Paulo de Tarso falou, né? Que quando Cristo, ele lembrou quando Cristo disse: "O meu reino não é deste mundo". O meu reino no sentido de um mundo ditoso, né? Um mundo, nós vivemos ainda no planeta, como, né, vocês, todos nós estamos cansados de ouvir de provas e expiações, e nós estamos aqui para sermos testados e para resgatarmos as nossas faltas vindas de outras vidas, que graças a Deus a gente não se lembra, né, das nossas faltas, né? O esquecimento é uma benção, mas ainda assim a gente precisa ter essa consciência que não é um pessimismo, mas eu acho que pode ser uma maturidade espiritual da gente ter a certeza de que nós vamos ter as nossas lutas, nós vamos ter as nossas batalhas espirituais, as nossas batalhas íntimas, as nossas batalhas com quem a gente convive, com os nossos familiares, com as pessoas que muitas vezes parecem ser as mais difíceis da gente conviver, mas é a que vão nos ensinar mais. Então, eu achei muito interessante esse apelo do Paulo de Tarso nesse sentido, né? Não esperemos as facilidades, esperemos as lutas também, mas nos fortaleçamos juntos e unidos pelo Evangelho. Isso é possível de uma forma mais branda, digamos assim. Quer comentar mais alguma coisa, Felipe? Não, acho que não. Vocês querem falar alguma coisa, pessoal? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? É só se manifestar. Então, vamos lá, vamos continuar aqui na página 331. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento, e ordenando aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos, continuava gritando de modo espetacular: "E que ninguém fuja! Quem o tentar morre como um cão." Apoiando-se a forte cajado, pois, nessa noite não tivera a companhia de Lucas. Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: "E quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos conhecem o mestre a quem servem? Sois emissário de um príncipe do mundo, que estes sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do Salvador magnânimo e imortal." Volúmio fitou surpreso. Quem seria aquele velho cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que lhe inspirava, o centurião manifestou seu desagrado num sorriso de ironia. Medindo o ex-rabino de alto a baixo, um olhar de profundo desprezo, acrescentou: "Atentem bem no que aqui dizem e fazem." E depois de uma gargalhada, dirigiu-se a Paulo com insolência: "Como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono, no fundo dos cárceres ou nos postes no martírio." Essas palavras eram pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo respondeu com a mesma nobreza de convicção: "Enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis,
é que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta produzira grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme pressão que os dominava. O centurião, embora reconhecendo o desassombro daquele espírito varonil, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou irritado: Vamos, Lucílio, 3 bastonadas neste velho atrevido. O nomeado avançou para o apóstolo impassível. A admiração silenciosa dos presentes, o bastão zuniu no ar, bateu em cheio no rosto do apóstolo, que nem por isso se alterou. As 3 pancadas foram rápidas. No entanto, um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. O ex-rabino, a quem havia tomado o cajado de apoio, mantinha-se de pé com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracterizava a alma enérgica. Fixou os verdugos com firmeza e sentenciou: Não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são inatingíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Diante de tanta serenidade, Volúmnio quase recuou aterrado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos, desprotegidos e anônimos, retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos que, humildes, obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo tarcense tomou lugar entre os prisioneiros, sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou, quando se deslocava o bloco de vítimas e verdugos, ao primeiro contato com o relento frio da madrugada: Exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças. Ninguém ousou responder à observação, articulada em tom grave de advertência. O próprio Volúmnio parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. O grupo marchou em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão mamertina, quando listrava o horizonte os primeiros clarões da aurora. Atirados previamente num pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas, os discípulos do Senhor aproveitaram esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocar ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expôs sua doutrina sem rebuços, impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos, como Acácio Domício e outros, para deporem no concernente a sua conduta em antecedentes honestos. O administrador vacilava na resolução a tomar. Tinha odes terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiassem à crença perseguida e execrada. No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições, no sentido de preservar, de algum modo, os humilhores, aos quais a corte oferecia recursos de liberdade, caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando Cristo Jesus. Examinando os títulos de Paulo e conhecendo através dos seus informes verbais as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão mamertina resolveu consultar Acácio Domício
sobre as providências cabíveis no caso. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Domício explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse, que toda a prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite, em meio à tempestade, entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus, que lhe anunciava o comparecimento perante César, sem esclarecer os motivos do evento. Não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa, com preciso desassombro. Percebi em Acácio a preocupação pela sua liberdade. Mas, por trás das insinuações delicadas, havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador, na hipótese de ser admitido à real entrevista. Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero, a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante. Clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parecia providencial, insistiu com Domício para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais para alcançar os fins em vista. Valendo-se do prestígio de todos os que viviam em condições de subalternidade junto do imperador, conseguiu a desejada audiência, para que Paulo de Tarso se defendesse, como convinha, num apelo direto à autoridade de Augusto. No dia aprazado, foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebeu, curioso, num vasto salão onde costumava reunir os favoritos ociosos da sua corte criminosa e excêntrica. Interessava-lhe a personalidade do ex-rabino. Queria conhecer o homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. A presença do apóstolo dos gentios causou-lhe enorme decepção. Que valor poderia ter aquele velho insignificante franzino? Ao lado de Tigelino e de outros conselheiros perversos, fixou ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse em torno de uma criatura tão vulgar. Quando se dispunha a recambiá-lo à prisão, sem lhe ouvir o apelo, um dos áulicos lembrou que seria conveniente facultar-lhe a palavra para que se lhe aferisse a indigência mental. Nero, que jamais perdia a ocasião de ostentar suas presunções artísticas, considerou o alvitre bem apresentado e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade. Ladeado por 2 guardas, o inspirado pregador do evangelho levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César e os companheiros do seu séquito leviano e começou, resoluto. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo, e que antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso,
deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. As palavras do velho apóstolo ecoavam no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixava-o admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais, onde predominassem as imagens brilhantes. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, o convertido de Damasco prosseguiu, mais corajoso. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei essa hora inesquecível a fim de apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguidas com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Acaso não chegarão aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice e da orfandade? Ó augusto imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar, a bem da tranquilidade e do trabalho honesto do vosso povo. Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto. Espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte. Ameaçam os mais infelizes. São eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que ressumam crueldade. Ninguém trabalhou talvez quantos cristãos no socorro às vítimas do incêndio voraginoso. Enquanto os patrícios ilustres fugiam de Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Algumas imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E por fim, vede, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a pecha de autores do crime hediondo de caluniadores sem entranhas. Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações à revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa? No esfervilhar das calúnias, não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais certamente de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento da vossa autoridade, reservada às melhores resoluções em favor do império. É por isso, imperador dos romanos, que, reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Para vos convencerdes da singularidade de semelhante situação, volvei um olhar apenas ao passado brumoso. Onde os vossos antecessores? Em vossos palácios faustosos perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que revelassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro.
uns partiram pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores, outros assassinados pelos filhos da revolta e do desprezo. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gládio da morte. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, podia ver-se a estranha sensação que a sua palavra havia causado. Nero estava lívido. Tigelino, profundamente irritado, procurava um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante. As raras cortesãs presentes não disfarçavam a indizível comoção que lhes abalara o sistema nervoso. Os amigos dos prefeitos dos pretorianos mostravam-se indignados, rubros de cólera. Depois de ouvir um áulico, o imperador ordenou que o apelante se conservasse em silêncio, até que tomasse as primeiras deliberações. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão, um desassombro que raiava pela loucura, segundo as noções do patriciado. Por muito menos, velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença da morte. O filho de Agripina parecia abalado. Não mais assentava no olho a impertinente esmeralda, à guisa de monóculo. Tinha a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração. Suas palavras pareciam ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Divino, exclamou o prefeito dos pretorianos em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. Não, não, redarguiu Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Vejo por detrás de sua palavra muitos vultos, talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Concordo, disse o outro hesitante em voz muito baixa. Assim, pois, continuou o imperador prudentemente, é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade, até que se esclareça de toda a situação dos seguidores do cristianismo. Tigelino escutava com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina rematava em voz sumida. Mas vigiará seus menores passos, mantê-los-ás em custódia oculta. E quando vier a festividade da reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. O odioso prefeito sorriu e acentuou. Ninguém resolveria melhor o intricado problema. Terminada a breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declarou com enorme surpresa dos palacianos conceder ao apelante a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quando se apurasse definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Dessa arte, o defensor do cristianismo poderia permanecer em Roma, à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império até que seu caso pessoal fosse bastantemente esclarecido.
O prefeito dos pretorianos lavrou a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, por sua vez, estava confortado e radiante. O caviloso monarca pareceu-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Sentia-se possuído de grande alegria, por isso que os resultados da sua primeira defesa eram de molde a proporcionar nova esperança aos seus irmãos na fé. Paulo retornou ao cárcere, fincando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe deram liberdade. Assaz esperançado, procurou os amigos, mas por toda parte só encontrava desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos havia desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por isso, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas. O piedoso médico informou dos acontecimentos dolorosos e trágicos que se repetiam diariamente, ignorando que um guarda o seguia de longe para lhe situar a nova residência. Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena. Necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procurou 2 generosos irmãos que o receberam com imensa alegria. Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados aos servidores de Jesus. Não quer dar uma parada? Eu acho que... Pessoal, vamos dar uma paradinha, porque está no fim. Esses são os últimos capítulos agora. O último capítulo. É o último capítulo? É o último capítulo, e aí a gente aproveita a semana que vem para terminar junto com o Francisco aí, para a gente fazer um apanhado de todo, né, de todo o livro e tentar fazer um apanhado, pelo menos, desses últimos capítulos, né? E, na realidade, o que está acontecendo agora, né, foi aquilo que a Abigail também, lá no capítulo, uns 30 capítulos para trás, aí, ela advertiu o Paulo que seria, na realidade, a derradeira viagem dele a Roma. Então, assim, aos poucos está se concretizando aquilo que ele já sabia, né? No íntimo dele, né? Sem ele narrar aqui para nós, ele já está sabendo disso, que serão os seus últimos, as últimas pregações, né? Encarnado, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está aproveitando ao máximo, né? A gente tem visto aí nos últimos capítulos as cartas, os contatos, e tentar pregar o evangelho no centro do mundo, né? Que era Roma. Por quê? Porque a gente acompanha que depois que ele, né, ele desencarnou, enfim, e no próximo capítulo, provavelmente eu não vou dar spoiler do capítulo Ainda aqui, mas nesse capítulo. Né? Que isso ele vai potencializar o cristianismo, né, no povo romano. Então, esse é um dos capítulos mais bonitos, mais emocionantes que tem, né, porque é um clássico de toda a história do cristianismo. Né? O Paulo é um dos maiores apóstolos, um dos maiores incentivadores, né, do cristianismo em si, né? E então, por isso ele é um exemplo para todos nós, né? Então, eu acho que não tem muito o que comentar assim sobre todas essas questões, que elas já eram meio que premeditadas, né? Então, esse é o momento que ele fez uma caminhada em vida gloriosa, né? Depois de um início conturbado, né, como diz o Francisco, guiado completamente pelas trevas, né, e pela escuridão, que ele realmente tinha sido, né, conduzido por isso, mas ele soube virar esse jogo e soube entender que o caminho que a gente tem realmente é o caminho do bem, né? É a gente conhecer que esse caminho é o único. Esse é o entendimento. Então, se alguém quiser fazer algum comentário antes da gente encerrar, tá tudo certo. Se não, vamos para os finalmente aí. Alguém quer falar, pessoal? Alguma coisa que chamou atenção aí
desses últimos trechinhos do capítulo, eu achei bem legal, assim, assim, é muito marcante essa autoridade moral que ele teve na hora de falar para o Nero, né? A autoridade moral mesmo. A princípio, né, o Nero olhou ele, aquele homem velho, franzino, todo esfarrapado, né? Aquele primeiro julgamento pela aparência dele, mas na hora que o Paulo de Tarso começou a falar, né, o quanto aquela autoridade moral e de quem fala com convicção, né, do que viveu, de tudo que ele passou, né, para conhecer, para realmente testemunhar o evangelho, e o quanto aquilo impressionou todo mundo que estava lá presente, né? Não só o Nero, mas ali falou até das cortesãs, né? Que todo mundo saiu extremamente comovido com aquilo. Mesmo o Nero, nos seus devaneios, na sua loucura, na sua cegueira espiritual, ele foi tocado, né? E mesmo o Paulo de Tarso sabendo que talvez aquilo não tivesse uma grande mudança, né, para realmente salvar as vidas dos cristãos naquele momento assim derradeiro, ele não perdeu a oportunidade de plantar aquela sementinha no Nero, né? E isso acontece com todos nós, assim, né? No momento da virada, no momento do despertar, ele sabia que não seria o momento que o Nero ia se converter ao cristianismo, né? Não ia acontecer naquele momento, porque ele ainda tinha uma caminhada muito grande pela frente. Mas ele não deixou de tocar o coração dele, a alma dele de alguma forma. Por mais que ele depois tenha feito aquela resolução, de deixar ele sob, né, o olhar vigilante lá do prefeito dos pretorianos, enfim, de ter todo um plano para depois acabar com a vida dele, no fundo, ele foi tocado pela elevação moral do Paulo de Tarso, falando. E o Paulo foi muito inteligente, né? Porque ele cercou ele pelo lado da vaidade dele. Ali ele pegou o Nero para tentar chegar um pouco mais e prender a atenção do Nero, né? Mas uma sementinha, mesmo com toda aquela loucura do Nero, eu acho que foi plantada, né? E a gente pega uma coisa assim que é muito atual, né? Jesus não dá ponto sem nó, tá? Ele não erra com ninguém. Ele pegou um espírito que era um perseguidor implacável, provavelmente há 30 anos antes, né? Há mais de 30 anos antes, foi ele quem criou a grande maioria das perseguições. Jesus foi lá e mostrou para ele que o caminho era o inverso. Era ele trabalhar pelo caminho do bem, né? Por toda essa gama que a gente conhece, da onde a gente se encontra hoje. E aí, Jesus não erra nessas questões. Então, é muito legal ver que o final, para nós, parece que a morte, muitas vezes, o desencarne, ele é ruim, mas muitas vezes é onde acontece a libertação. Então, a gente sabe que Jesus está sempre presente, né? Nessa operação, nessa administração. Então, isso é o mais legal, né? É o que nos dá sempre esperança naquele momento que a gente se acha um pouco sozinho, que acha que as coisas não têm muita solução. Então, assim, a gente vê nesses livros, né, nesses clássicos, que existe muito sofrimento, muito resgate, mas também existe muita compaixão, muito amor, e a gente nunca está sozinho. A gente tem que saber só confiar. E também todo esse jogo de quebra-cabeças que são as vidas, né? E os encontros e os reencontros e os resgates. O Paulo, que foi o Saulo de Tarso, um grande perseguidor, né, dos seguidores do Cristo, se defrontando naquele momento com Nero, né, e com toda aquela multidão de Roma que era uma perseguidora dos cristãos, né? Ele também resgatando as próprias dívidas dele no momento crucial assim da caminhada dele como Paulo, Saulo de Tarso. Então tá, pessoal. Então vamos finalizar aí. E semana que vem, provavelmente, o nosso livro, ele, se der, eu acho que vai dar, né? Acho que sim. Ele vai encerrar um clássico de estudo, assim, para a gente guardar ele bem dentro do nosso coração, da nossa alma. Então, vamos agradecendo aos nossos amigos porque nos trouxeram, né, para esse momento de estudo, para que a gente possa ter cada vez mais um entendimento
para que a gente possa absorver isso de uma forma cada vez mais natural e que quanto maior o conhecimento, mais nos tornamos disponíveis para repassar isso para todos que convivem com a gente, para todo esse universo que nos rodeia, né, de todos esses espíritos que necessitam, né, dessas palavras e dessas vivências de compaixão, de carinho, de amor, né, que o livro e os estudos mostram que esse é o caminho que a gente deve seguir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então tá, pessoal.